Olá, meus irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. É com muita alegria que aqui estamos para dedicarmos alguns minutos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso estudo de hoje será pautado no capítulo 5 do Evangelho, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. É uma etapa do Evangelho onde Allan Kardec analisa com profundidade as mensagens colocadas pelo Cristo quando realizou o Sermão do Monte. Uma das etapas mais importantes da sua passagem pelo planeta Terra. É uma etapa tão importante que o Mahatma Gandhi disse certa vez que se todas as escrituras sagradas do mundo fossem perdidas e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Para um homem da magnitude de Mahatma Gandhi, um não cristão, mas uma figura extremamente importante na história da humanidade, não só na história da Índia, mas pelo seu exemplo para todos nós, e não cristão. Essas palavras fazem com que essa passagem da vida de Jesus tenha realmente uma importância muito grande. E por isso o nosso estudo hoje vai estar pautado numa das frases colocadas por ele, Bem-aventurados os aflitos. Mas nós vamos nos deter numa parte desse capítulo que diz: a felicidade não é deste mundo. Mas inicialmente vamos fazer uma leitura, e aqui separei um texto que tenho certeza tem muito a ver com o nosso tema, porque é algo importante para que todos nós possamos desenvolver nesse nosso processo de aprendizagem na passagem pelo plano físico. O título do texto é Tolerância, e diz assim: tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto se aprendestes a servir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide, que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula uma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil, e aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos, e com teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija, e evitarás discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te a tolerância. E a tolerância se te fará trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Texto de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Plantão de Ideia. Façamos então a nossa prece. Deus, Pai de misericórdia e bondade, aqui estamos em Teu nome, pois que buscamos a luz. Buscamos o conhecimento que nos permite a cada dia galgar mais um degrau no nosso processo evolutivo. Rogamos a Tua bênção, a Tua misericórdia, que nos fortalece e que nos faz prosseguir nossa jornada terrena
com fé e resignação. Amado Mestre Jesus, divino amigo, instrutor, nosso guia e modelo, rogamos a tua bênção, Mestre. A tua bênção que nos dá o caminho certo, que nos ilumina e nos faz prosseguir essa jornada na certeza de que um dia estaremos junto de ti, pois que em prática colocamos o amor que nos ensinastes, e amando ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, um dia atingiremos o nosso objetivo, que é chegar ao plano espiritual numa condição melhor de evolução espiritual. Aos nossos mentores espirituais, aos mentores das nossas casas de caridade, rogamos a tua bênção, a tua companhia, o momento em que conosco partilha essa passagem pela terra, nos auxiliando, nos amparando, nos acolhendo e nos intuindo nos momentos difíceis, para que não nos desviemos do caminho. Estejam conosco, instrua-nos no momento em que precisarmos, nos momentos em que estivermos frágeis, pois que tantas são as aflições, para que possamos superar e assim prosseguir essa jornada, para que um dia deixemos esse planeta melhor do que aqui chegamos, que possamos fazer dessa distância entre o berço e o túmulo momentos de crescimento espiritual. E assim, rogando ao Pai Criador as bênçãos divinas, damos início ao nosso estudo, dando graças a Deus. Bom, então nós vamos começar o nosso estudo fazendo a leitura e os comentários a respeito do texto que está lá no capítulo 5. E Allan Kardec colocou esse texto que, na verdade, foi ditado por François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, em 1863. E ele começa nos dizendo: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro parágrafo, o que está sendo colocado para a gente é um grande questionamento, uma grande reflexão. Será que poderemos ser felizes num plano de provas e expiações? O que verdadeiramente buscamos aqui? E é colocado, né, o fato de que nem mesmo nas pessoas privilegiadas, socialmente, economicamente, elas deixam de reclamar da situação que vivem. E por que será que isso acontece, né? O que é, na verdade, felicidade? Esse talvez seja o grande questionamento, né? O que é felicidade? Cada um de nós realmente tem uma ansiedade, um desejo, uma pretensão diferente no decorrer de sua vida. Ou em determinados momentos, porque a gente pode pensar, o que é felicidade para uma pessoa que está doente? A saúde.
que é felicidade para uma pessoa que está desempregada, passando dificuldade? Um novo emprego. O que é dificuldade para uma pessoa que está sozinha? Uma boa companhia. Então a questão da felicidade, à luz exclusiva de uma visão material e materialista, é a satisfação imediata dos seus desejos. Mas quando nós pensamos de uma forma diferente, quando nós colocamos esse questionamento à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos de Jesus, a felicidade se transforma numa outra situação, que vai muito além das nossas necessidades imediatas. E é isso que a gente vai ver ao longo do nosso texto, né? Ele continua então dizendo o seguinte: diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição dos que parecem favorecidos da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, de onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. É exatamente essa visão que a doutrina espírita nos ensina a entender, e aí eu coloco aquelas 3 perguntas, né, que são muito comuns na doutrina, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Quando nós entendemos esses questionamentos, quando nós percebemos que a nossa passagem pelo planeta Terra, pelo plano físico, é apenas uma rápida etapa do nosso processo de vida, e aqui o conceito de vida não é apenas a vida física, mas toda a nossa vida, desde a criação do espírito até o nosso processo de chegada a uma condição de espírito puro, a passagem pelo plano físico é um flash em todo esse processo, né? Mas é uma etapa importante. Nós estamos num mundo em que, presos a essa gaiola, que é o corpo físico, somos bastante limitados. Por isso, vamos vivenciar as aflições não como punição, mas como oportunidade de crescimento. À medida que, ao vivenciar as dificuldades, nós fazemos uso do raciocínio para criarmos soluções, para evoluirmos, para aprendermos a suportar as dificuldades e criar uma outra visão, uma outra ótica dessa situação. Não a visão do sofrimento, mas a visão da superação. Ele prossegue dizendo assim: assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que as escutam, visto que, demonstrado está, por experiência arquicelular, que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo, né? Então, em mais esse parágrafo, ele vai colocar que a felicidade, a verdadeira felicidade, não é aquela que nós encontramos no plano físico, mas sim a que aqui construímos, para que possamos, numa etapa posterior, retornando ao plano espiritual, estejamos numa condição melhor. E continuemos sempre nesse processo de evolução em outros retornos ao plano físico, em outras encarnações, mas sempre com essa visão de que cada passo que damos é mais uma etapa no processo de construção da verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual, aquela que construímos com a prática do amor, aquele amor que o Cristo nos ensinou, o amor perdão, o amor humildade, o amor caridade, o amor acolhimento, aquele em que olhamos para o próximo
verdadeiramente como irmão, qualquer que seja aquele que esteja ao nosso lado. É a visão da essência da caridade e do amor. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, e cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, mais um parágrafo onde ele vai reafirmar o conceito de felicidade no plano físico como algo conquistado através dos bens e das situações que vivenciamos aqui. Porque sabemos que somos meros usufrutuários de tudo que aqui conquistamos. Porque quando deixamos esse plano físico, nada levamos. Então não somos donos verdadeiramente de tudo aquilo que temos aqui nesse plano. Portanto, quando imaginamos que ser feliz é possuir, é ter, estamos envolvidos no maior equívoco de nossas vidas. E quando descobrimos que a verdadeira essência da felicidade está no ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais tolerante, e por isso eu coloquei aquele texto no início, né? Como é importante nós desenvolvermos essa trilogia que eu chamo de equilíbrio emocional, que é calma, paciência e tolerância. 3 situações tão difíceis no mundo tão conturbado que nós vivemos atualmente. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Então, mais uma vez, ele está reforçando a ideia de que a felicidade, a verdadeira felicidade, não é aquela que conquistamos por um curto período de tempo. Porque os prazeres que o plano físico nos proporciona são absolutamente efêmeros, passageiros, que duram muito pouco tempo. Quando visamos satisfações e prazeres materiais. Precisamos olhar um pouco mais à frente, ter uma visão um pouco mais ampliada do que é, evidentemente, a vida que consiste numa passagem pelo plano físico, mas numa existência no plano espiritual muito mais significativa sobre todos os aspectos, né? Sobre o tempo, sobre o que vivenciamos, sobre com quem vamos estar. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e as expiações, forçoso é se admita que, algures, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, aqui ele já começa a nos colocar algo mais à frente, uma visão mais futurista do que, evidentemente, devemos construir quando pensarmos em felicidade. A felicidade não é deste mundo, porque aqui passaremos, num período de tempo muito curto, objetivando evoluir, desenvolver as características necessárias para que um dia nos tornemos espíritos puros e, consequentemente, possamos viver em outros orbes, em outros planetas, nesse vasto universo, criação do Pai. Então, é de uma visão muito curta achar que a passagem por esse plano físico é a única coisa em nossas vidas, né,
que o nascimento é o início e a morte do corpo físico é o fim total. É pensar muito pequeno. Prossigamos. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos. Novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os espíritos nos revelam. Olha como ele já evolui aqui nas suas colocações, porque ele está nos dizendo que nós vivemos num plano físico, mas que não será eternamente um plano de provas e expiações. Até porque, se nós olharmos ao longo da história da humanidade, vamos perceber que o planeta já habitou espíritos muito mais desequilibrados. Já foi um planeta que vivia em guerras, em atritos, em processo de destruição muito mais forte do que hoje. Hoje existe, quando algo acontece em qualquer ponto do planeta, como um negro que é covardemente assassinado por policiais nos Estados Unidos, e isso é um fato relativamente recente, esse fato tem uma repercussão mundial e existe todo um processo de rejeição a esses atos e mudança de comportamento. É claro que esse é um processo lento e gradual, mas o comportamento humano começa a se transformar. E essa transformação vai se refletir em todo o planeta. Ainda somos um planeta de muitas dificuldades, de muitas aflições. Mas a gente percebe que cada vez que um fato que nos choca, né, e são muitos os que vemos nas mídias, nós começamos a repensar realmente quem somos. Por que tantas atitudes negativas? À luz da doutrina espírita, a gente consegue entender que são espíritos pouco evoluídos que estão ainda tendo oportunidades nesse planeta. Mas a própria humanidade começa a perceber que são atitudes que não podem mais ter continuidade num mundo atual, onde o processo de melhor convivência entre os povos, ele está se aprimorando. Assim, pois, meus queridos filhos, e vai ele concluir agora o texto, que uma santa emaculação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Esse termo é muito utilizado por nós espíritas, né? Esse homem velho que representa as nossas imperfeições, né? Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Então ele está aqui confirmando esse processo de transformação pelo qual passa o planeta. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra. Muito queridos filhos, que nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo, de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual não seja vã a palavra felicidade. E assim ele termina esse texto nos convocando para esse processo de transformação, para que possamos, de alguma forma, colaborar nesse processo em que precisamos rever os nossos conceitos sobre felicidade. Precisamos perceber por que a felicidade não é deste mundo. É claro que nós podemos ter momentos de felicidade, momentos no convívio familiar, e no convívio daqueles com os quais nós temos maiores afinidades. Mas é preciso que coloquemos em prática aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, o amor. Quando verdadeiramente amamos, quando verdadeiramente colocamos em prática a tolerância
esse equilíbrio emocional diante das dificuldades, quando percebemos verdadeiramente que o convívio com os nossos irmãos precisa ser um convívio de paz, percebemos que nos convívios de toda ordem, nós estamos sempre desejando, sempre querendo que o outro seja aquilo que nós entendemos que deve ser. E é aí que colocamos em prática as nossas piores imperfeições, que é esse homem velho, né? Fazemos aflorar esse homem velho, que é o orgulho e o egoísmo. Nós precisamos entender que o outro, seja ele quem for, o pai, a mãe, a esposa, o marido, os filhos, nossos companheiros de trabalho, uma empresa, ou aqueles que encontramos na rua, são pessoas que muitas vezes precisam da nossa ajuda, precisam do nosso amparo. Vivenciamos uma certa ocasião, algum tempo atrás, um colega que, numa das escolas onde trabalhamos, ele, quando entrava na sala dos professores, entrava para reclamar. Reclamava dos alunos, reclamava dos professores, reclamava da esposa, dos filhos, reclamava da escola, reclamava. E isso gerava em todos nós um certo desconforto, né? As pessoas não gostavam de estar ao lado dele. A tal ponto que, às vezes, ele entrava na sala dos professores e as pessoas saíam. Até o dia em que nós tivemos a notícia do suicídio desse companheiro. Dentro da sua própria casa, ele tirou a própria vida. E essa notícia nos chocou bastante. E deu a alguns de nós uma enorme sensação de dever não cumprido. Por quê? Porque o que aquele companheiro desejava, o que ele pedia ao nos abordar com as suas lamentações, era ajuda. O que ele desejava, o que ele precisava, era o acolhimento, era uma palavra amiga. Era que nós praticássemos da forma mais equilibrada possível a caridade. A verdadeira caridade. Aquela em que nós não doamos um bem físico, doamos o nosso ouvido, doamos o nosso tempo. Porque, de uma forma geral, nós ligamos caridade à doação de um bem físico. Aquela roupa que nós não usamos mais, aquele sapato que não usamos mais, aquele agasalho que não precisamos. Perceber que a maior caridade que praticamos é a caridade do amor, da tolerância, do respeito. É quando doamos ao nosso irmão o nosso tempo, a nossa palavra amiga, a palavra de conforto, que é aquilo que todos nós desejamos. Por isso, ao perceber que a felicidade não é desse mundo, nós vamos trabalhar a cada dia pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa evolução, por darmos uma contribuição para nós mesmos, para que nós possamos, aos poucos, porque isso é um processo lento e gradual, eliminar esse homem velho que existe dentro de nós, que são as nossas imperfeições, a começar pelo orgulho e pelo egoísmo. Estaremos, então, nesse momento, também contribuindo para o próprio mundo. Obviamente, quando nos referimos a mundo, é todo esse universo imediato que nos cerca, seja a nossa família, seja o nosso ambiente de trabalho, seja os nossos companheiros, né, dos diversos ambientes onde nós nos relacionamos. A felicidade não é desse mundo. Pelo menos a felicidade física,
a felicidade de adquirir bens, né, de acumular coisas das mais diversas possíveis, e como lemos no texto, né, não trazem felicidade, porque senão todo rico seria feliz, e a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente vê tantas pessoas aí financeiramente muito bem dotadas, mas que vivem as suas aflições. E achar que, né, é uma frase muito conhecida aqui, dinheiro compra a felicidade, é um equívoco sem tamanho. Porque muitas vezes ela compra a inveja, ela compra a intolerância, ela faz com que aqueles que a possuem coloquem em prática o seu mais profundo orgulho e egoísmo. Porque verdadeiramente, no grau evolutivo que ainda nos encontramos, estamos longe de entender que o dinheiro, o poder e a beleza são símbolos de felicidade. Muito pelo contrário. Às vezes, representam a completa derrota no que diz respeito à evolução espiritual. Então, quando lemos um texto cujo título é A Felicidade Não É Deste Mundo, é um texto que nos leva à reflexão do que devemos ser e realizar para encontrar a felicidade possível nesse plano, mas sabendo que a verdadeira felicidade não encontraremos aqui. A verdadeira felicidade estamos construindo para um futuro, que é o nosso processo evolutivo espiritual. E a partir daí, tudo que fizermos, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que construímos nesse plano físico, precisa ser feito com muito cuidado. Sabendo que vamos deixar aqui tudo que fisicamente construímos e vamos levar tudo que moralmente construímos. É uma jornada difícil, porque, como diz Joana de Ângeles no texto Jesus e o Mundo, no livro Sendas Luminosas, este é um mundo devorador. Esse mundo nos devora à medida que nos oferece facilidade, à medida que nos oferece prazer, ilusões que vamos nos deixando envolver. E aí nos desconstruímos. O Mundo e Jesus é um texto que recomendo, porque é uma reflexão fantástica, né? E esse mundo é devorador, né? Só para dar um exemplo, quando entramos num shopping bonito, perfumado, refrigerado, e vemos aquele anúncio, né, numa loja de bolsas e sapatos, 10% de desconto, sem juros, em 10 vezes no cartão, e outros anúncios que vão nos devorando, vão nos induzindo a comprar coisas que muitas vezes nem precisamos ou nem iremos usar, mas vamos sendo devorados, vamos gastando aquilo que não temos, aquilo que muitas vezes não vamos conseguir pagar, porque o mundo vai nos convidando, vai nos oferecendo facilidades, vai nos oferecendo a falsa felicidade, que é a falsa felicidade do ter, do possuir, do adquirir bens, que aparentemente nos dão essa ideia de felicidade, mas que em muito pouco tempo vão parar num canto da nossa casa, sem uso, e absolutamente não nos trazem nada. Por isso, esse texto é tão importante para a nossa reflexão. Construir a felicidade é a prática do amor que o Mestre Jesus nos ensinou.
amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. E todas as consequências que essa reflexão nos traz. A tolerância, a calma, a paciência, o equilíbrio para lidar com as aflições, o equilíbrio nos momentos difíceis, o equilíbrio no momento que temos a notícia da perda de um ente querido, de uma doença mais forte, da perda de um emprego, ou de qualquer situação para a qual estamos sendo testados diariamente. Por isso, ser feliz neste mundo é ter a certeza de que precisamos vivenciar as nossas dificuldades com equilíbrio. Entender que é um mundo de provas e expiações. E a felicidade que estamos construindo agora é para um outro mundo, um pouco mais à frente. Que possamos pensar, refletir nesse texto que está lá no capítulo 5 do Evangelho, para que possamos viver melhor, com mais equilíbrio, nesse plano de provas e expiações. Assim sendo, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo ao Pai a oportunidade que estamos tendo. Obrigado, Divino Pai, por todas as oportunidades que nos permite nesse plano físico, pelo corpo físico, pela família, pelo lar, pela oportunidade de trabalho, pelo alimento que temos na mesa, pela oportunidade de crescimento espiritual. Abençoa-nos, abençoe a todos os irmãos e a humanidade, para que percebam que a busca da paz e a prática do amor são os verdadeiros caminhos da nossa evolução e da nossa felicidade. Obrigado, Mestre Jesus, nosso Divino Mestre, que nos mostrou o caminho da luz, que nos mostrou que o perdão, a caridade, a humildade, o amor mais profundo para conosco e para com o próximo. Esse é o caminho. Obrigado, irmãos espirituais, nossos bons anjos, que nos acompanham, que nos amparam, que nos auxiliam nessa jornada terrena. Que possamos sempre contar com a vossa presença, com a vossa intuição, sempre guiada pelo amor. Que possamos ter ouvidos de ouvir e prosseguir a nossa jornada na certeza de que um dia deixaremos esse plano físico melhor do que aqui chegamos. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. A Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, para aqui estarmos conversando, refletindo sobre essas palavras. Que o amor do Cristo esteja sempre em nossos corações. Guie as nossas ações. Que verdadeiramente possamos, a cada passo nesse plano físico, e diante de todas as aflições que vivenciamos e que ainda vivenciaremos, possamos entender que são oportunidades e não castigo divino. Que são momentos de crescimento, de reflexão, de busca de soluções e, acima de tudo, viver com fé e resignação as provas que praz a Deus enviar-nos. Que Deus abençoe a todos e que a paz esteja presente em todos os lares. Graças a Deus.